Meus cumprimentos a todos. Nós somos o grupo 5 do Polo São Bernardo e iremos apresentar o trabalho desenvolvido na disciplina Projeto Integrador 1. Me chamo Lucas e serei responsável pela apresentação e contextualização da proposta. Em conjunto com os integrantes Elis, Fábio, Jackson, Maiara e Zuleika, além da supervisão e orientação da professora mestre Mariana Almeida, foi possível alcançar o tema abordado, sendo a implementação de um software de gestão de acervo literário para a escola pública. Para fins de contexto, o instrumento de estudo referido trata-se de uma sala de leitura, localizada num colégio estadual de grande porte, contando com aproximadamente 1.100 alunos. A sala de leitura dispõe de um acervo de aproximados 25.000 livros, da qual as técnicas de gerenciamento utilizadas são realizadas de modo manual. Em decorrência disto, a sala de leitura tem apresentado dificuldades na execução de atividades rotineiras. O controle de entrada e saída dos livros, bem como sua catalogação, tem sido desafiador, devido ao grande número de exemplares, o que acarreta em maior incidência de erros. A partir das necessidades apresentadas, o seguinte problema de pesquisa foi levantado: como a implementação de um software de gestão de acervo de livros da sala de leitura pode otimizar os processos de catalogação dos títulos? Adequado ao tema proposto pela disciplina Projeto Integrador 1, e tem como objetivo a criação de um software framework web que utilize noções de banco de dados e tenha um controle de versão, foi definido como objetivo geral otimizar por meio da implementação do software a gestão do acervo de livros da sala de leitura em benefício dos alunos e professores da instituição. Em relação aos objetivos específicos, tem-se monitorar o uso do acervo literário da sala de leitura, desenvolver um sistema de catalogação digital que permita a classificação precisa de todos os livros do acervo, criar uma funcionalidade de um software que permita um registro automatizado de empréstimos e devoluções de livros, além de identificar ferramentas adequadas para a construção do software, de maneira que juntas solucionem os entraves da gestão do acervo. Com isso, a efetivação do sistema contribuirá para a organização da sala de leitura, otimização do trabalho dos profissionais envolvidos e principalmente para acesso democratizado à informação e cultura por parte da comunidade escolar. Para a construção deste projeto, utilizou-se a metodologia Design Thinking, que possui uma abordagem centrada no ser humano, envolvendo empatia, colaboração e interação para criar soluções inovadoras e eficazes, considerando o feedback em todas as fases do projeto. Priorizou-se o uso de pesquisas descritivas, método esse que tem o objetivo de recolher informações mais específicas e detalhadas do processo, para melhorar o aproveitamento do tema em análise. Por meio da entrevista, houve a sondagem e entendimento do problema, onde foi proferidas as causas e consequências da falta de remanejamento e acompanhamento da situação dos livros, além de como isso poderia ser contornado. No primeiro momento, ocorreu a visitação à comunidade externa, na qual ocorreu uma entrevista para a captação de informações. Em seguida, houve análise e síntese das informações colhidas. Assim, através de brainstorms com os componentes do grupo, ocorreu a ideação do projeto. Buscou-se, por meio das pesquisas utilizadas, embasamento teórico para a aplicabilidade do projeto de software. Tendo isso em mãos, foi possível começar o projeto de construção e prototipagem. Após concebido, o produto foi apresentado ao cliente para avaliação e apontamento de melhorias. A seguir, houve o aprimoramento dos pontos apontados e novamente a avaliação do cliente. Com a aprovação da ferramenta, iniciaremos o treinamento dos colaboradores para a melhor utilização do software. Objetivando selecionar as ferramentas adequadas para a construção do software para gerenciar o acervo de livros da sala de leitura, foi escolhido o Django como framework web e o Python como linguagem de programação, devido à sua praticidade e acessibilidade. Para a estruturação do banco de dados, optou-se pelo DB Browser, por sua capacidade de realizar consultas eficientes e seguras. A hospedagem de aplicação ficou por conta do Vercel, que oferece implantações instantâneas e gratuitas. O controle de versão foi feito com GitHub e Git, garantindo o registro detalhado do processo do projeto. Para a estruturação e apresentação do conteúdo para o web, utilizou-se o HTML5, enquanto o CSS cuidou da aparência e formatação. Por último, o VS Code foi o editor de código-fonte, escolhido para escrever o código em Python, com suporte para extensões de HTML e CSS. Partindo para os resultados colhidos a partir dos feedbacks dos responsáveis pela sala de leitura, temos os seguintes pontos indicados pelo cliente. No que diz respeito ao feedback positivo, o software é bastante intuitivo, a interface é simples, dinâmica e fácil de navegar. O software também é acessível aos alunos e professores e cumpre o propósito principal, permite a catalogação eficiente do acervo literário. Já nos pontos a melhorar, o software apresenta lentidão quanto a muitos usuários logados, relatórios gerados pela ferramenta poderiam trazer mais ferramentas sobre a gestão dos títulos e a aplicação poderia emitir um alerta sinalizando a devolução de um livro, para que outro aluno que esteja na lista de espera para realizar o empréstimo seja acionado de imediato. O estudo focou na otimização da gestão do acervo de livros em uma sala de leitura por meio de um software. A implementação desse software trouxe benefícios como agilidade na catalogação, maior precisão nas informações e melhor controle do acervo. Recomenda-se explorar tecnologias inovadoras como inteligência artificial e realidade aumentada, com atenção aos desafios éticos e de segurança. Essas foram as principais referências utilizadas para o desenvolvimento do projeto. Olá, essa é parte da interface do software que propomos para a necessidade que encontramos dentro da sala de leitura. A necessidade era o cadastro do seu acervo. Então, a proposta que colocamos aqui do software é criar um cadastro do acervo da sala de leitura, seguindo suas premissas, como
cadastro do usuário, o seu login e, por fim, o cadastro do livro. Aqui nós temos as duas visões, que seria do login e aqui o cadastro do usuário, aonde ele vai colocar o nome, e-mail e a sua senha. Após a inserção dessas informações, eu venho aqui em login e aí eu coloco tanto o meu e-mail cadastrado quanto a senha. Bom, para que possamos cadastrar os nossos usuários, antes eu vou mostrar aqui a nossa base de dados, aonde consta todos os usuários cadastrados. Então iremos cadastrar um usuário novo. Vamos colocar aqui um nome fictício, Fabrício da Silva. Vou colocar aqui em maiúsculo. Vou colocar o seu e-mail, fabricios@gmail.com, e a sua senha de no mínimo 8 dígitos. Ele está cadastrado com sucesso e se eu vir aqui na base de dados e atualizar o banco, eu tenho o usuário Fabrício cadastrado. Então, para que eu possa fazer o meu login, eu preciso vir aqui em login, coloco o usuário, então cadastramos lá anteriormente o Fabrício S, e coloco a senha. Enviar, eu já estou na tela onde eu posso cadastrar os meus livros. Já dentro aqui da minha interface, eu tenho a possibilidade de cadastrar o livro através desse botão, cadastrar livro. Aqui eu vou colocar o nome, então eu vou pegar aqui As Crônicas de Nárnia, vou colocar quem foi o autor, vou colocar também quem foi a editora, a categoria dele, vou colocar aqui como ficção e o usuário que acabou fazendo esse cadastro, que foi o Fabrício da Silva. Cadastrar. Assim que eu cadastrar, vai aparecer uma mensagem de livro cadastrado com sucesso. Eu voltando e atualizando esse livro, ele está cadastrado dentro aqui do meu acervo. E se eu observar, dentro também da minha base de dados, eu não tenho esse livro cadastrado. Porém, se eu atualizar, ele vai aparecer aqui As Crônicas de Nárnia, por C.S. Lewis, a data em que foi cadastrado, a editora e aqui o usuário que cadastrou. Se eu for para o usuário, eu vou verificar que o ID 11 é o Fabrício da Silva que cadastrou este livro.